Olá pessoal, tudo jóia? Maravilha! É uma enorme satisfação estar aqui com vocês nesse nosso encontro. Você está me acompanhando aí no YouTube, porém, esta aula eu já estou gravando no dia de ontem para você, ok? Hoje é dia 15 de fevereiro, quando eu gravo essa aula, e você acompanha ela aí disponibilizada na nossa estreia, no lançamento da aula, no dia 16 de fevereiro. Então, está tudo quentinho, tudo fresquinho, ok? E se ao longo do nosso encontro, eventualmente, você tiver alguma dúvida, né, em relação à matéria, em relação a concurso, em relação até à vida, né? As pessoas mandam todas as dúvidas. O que precisar, o que você precisar, eu peço a você que entre em contato aqui, @professor Vinícius Mota, pode encaminhar as suas dúvidas, tá? Fiquei com dúvida nessa questão, fiquei com dúvida nesse tópico, nesse assunto, nesse artigo. Escreve pra gente. Bacana? Maravilha? Muito bem. Nós vamos tratar de seguridade social pensando na prova estilo FGV. Nós vamos resolver questões da FGV que tratam do tema da seguridade social. Selecionei questões diversas. Não selecionei uma certa matéria, um certo tema. Nós vamos falar de diversos aspectos. A gente vai falar de segurados, vai falar de financiamento, vai falar de princípios da seguridade. Bacana? Porque a ideia aqui é nós conhecermos mais a FGV do que um determinado tópico, tá bom? Beleza? Qual que vai ser a nossa dinâmica? Eu vou trazer a questão, a gente vai construir a resposta e, sempre que for pertinente, a gente vai lá na fonte que apresenta a resposta pra gente. Tá joia? Apostos? Beleza, tudo certo? E outra, eu vou deixar um tempinho para vocês no chat comentarem qual a alternativa que vocês consideram correta, beleza? Para que você resolva a questão como se estivesse lá na prova. Não é assim que a gente realmente treina, tá joia? Vamos nessa, deixa eu trazer a nossa questão. Aliás, elaborei um caderno de questões que ficará aí disponibilizado para vocês na descrição do vídeo. Bacana? Beleza? Geralmente, quando eu começo as lives aqui no QConcursos, eu faço referência ao cupom de desconto para que você possa adquirir qualquer produto do QConcursos. O meu cupom é o MOTA5. Mota, Vinícius Mota, 5. Bacana? Aparentemente, os cupons estão aí todos operando. Então, você, se for comprar alguma coisa, MOTA5, qualquer tipo de problema, você me manda uma mensagem e a gente busca resolver. Bacana? Tudo certo? Então, vamos lá. Mão na massa. Ok. Aqui é uma questão de 2022 da FGV para Procurador do Estado, tá bom? Em Minas Gerais. Marcos Vinícius, que trabalha em uma sociedade empresária em Araxá, Minas Gerais, e ganha o correspondente a 2 salários mínimos, sofreu um grave acidente do trabalho em 2019 e ficou afastado por 2 anos da sociedade empresária, recebendo benefício previdenciário correspondente. Muito bem, por enquanto tranquilo. Depois de recuperado, teve o benefício cessado, então o benefício se encerrou, foi extinto, né? E retornou à sociedade empresária, mas readaptado para outra função, pois ficou com sequela do acidente sofrido que reduziu sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Bacana? Assinale a opção que indica o benefício previdenciário que Marcos Vinícius poderá receber de imediato, logo após o retorno à sociedade empresária. Tá? Eu vou trazer aqui para mim um segundo, porque essa é uma questão muito boa para nós entendermos o estilo FGV. Pessoal, o que essa questão está te perguntando?
qual é o benefício previdenciário que uma pessoa que sofreu acidente recebe quando ela retorna ao trabalho, porém carrega algumas sequelas do acidente que sofreu. De maneira muito sintética, qual o benefício previdenciário concedido ao segurado que carrega sequelas de um acidente que sofreu? Porém, a FGV vai te contar uma história. Não são todas as questões da FGV assim, mas muitas dessas questões apresentam uma história, apresentam um caso concreto. Bacana? É assim que ela vai te perguntar. Efetivamente, você só precisava lembrar que existe um benefício previdenciário que a pessoa recebe depois que ela volta ao trabalho. Nossa, mas aí é estranho. Opa, como assim? Quem já está acostumado com o direito previdenciário, no contexto da Seguridade Social, conhece a figura do auxílio acidente. Quando a pessoa está afastada do trabalho, por conta do acidente, ela receberá ou o auxílio por incapacidade temporária ou a aposentadoria por incapacidade permanente. Esses dois, a depender da circunstância do caso concreto, será concedido enquanto a pessoa está afastada. Porém, quando se encerra, seja a incapacidade temporária ou a incapacidade permanente, e a pessoa retoma a possibilidade de exercer o seu labor, o seu trabalho, a sua profissão, quando ela retorna, uma pergunta deve ser feita. Ela está com toda a sua capacidade laboral? Está tudo bem com ela? 100%? Ela está 100%? Beleza, tá jóia, não vai receber nada. Porém, se em virtude daquele acidente ela tiver aquilo que nós chamamos de redução da capacidade laborativa, redução da capacidade laboral, ela não consegue desenvolver o trabalho que exercia antes, por isso ela foi readaptada, é o que está aqui no exercício, ó. Olha aqui, ó. Depois de recuperado, teve o benefício que ele usufruía então, né, durante o afastamento, cessado e retornou à sociedade empresária, mas readaptado para outra função, pois ficou com sequela do acidente sofrido que reduziu sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Esse benefício, deixa eu trazer aqui. Muito bem. Deixa eu fazer um ajuste aqui também na minha luz. Acho que vai ficar melhor. Espera aí, só um segundinho. Vamos lá. Pronto. Artigo 86 da Lei 8.213 de 91. O auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, a ideia da sequela, acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É isso que a FGV está te perguntando. Tá bom? Qual que é o benefício que a pessoa tem direito quando ela retorna ao trabalho, porém carrega sequelas do acidente que sofreu? Auxílio acidente, pago como indenização depois que a pessoa retornou ao trabalho. Bacana? Aqui nós temos 70% de aproveitamento nessa questão, tá? Se o enunciado fosse mais direto, talvez mais gente tivesse acertado. Esse é o estilo da FGV. Ela apresenta um caso. O caso, ele dificulta para quem só memorizou o texto frio da lei. Daí a importância sempre no seu estudo de você já sabe, né? Questões, lei seca, mas um bom material
Doutrinário, numa perspectiva singela da palavra doutrinário, né? Não é um calhamaço, manuais, cursos. Você não precisa necessariamente enfrentar todas as disciplinas do seu concurso com um livro, mas um bom PDF, uma boa apostila que sintetize as informações que você realmente precisa, faz toda a diferença. Bacana? Beleza? Vamos lá, hein? Próxima questão. Muito bem. Tá. Vamos lá. Essa aqui eu vou ler o enunciado e eu vou pedir para você deixar aí nos comentários qual é a resposta que você considera adequada ou qual que você marcaria. Vamos nessa, né? Tá? Temos a A, B, a C, a D, a E. Não vale deixar em branco, então qual que você marcaria? Ah, mas eu não sei. Tudo bem. Na sua prova e na prova de concurso de todas as pessoas do planeta, caem questões que as pessoas não sabem, né? Faz parte isso. É normal. Tá? Então responde. Vamos nessa. Os segurados da Previdência Social podem ser obrigatórios ou facultativos? O facultativo é aquele que não tem obrigação de fazer os recolhimentos, mas o faz voluntariamente, por entender que a adesão ao Regime Geral de Previdência Social, RGPS, é vantajosa pela proteção social que ela oferece. Das situações abaixo listadas, assinale a que contempla, de acordo com a norma de regência, uma, segurado, segurada, facultativo, facultativa. Vamos só destacar aqui eu me empolgo, né? Então, aqui nessa questão, a FGV está te apresentando o conceito de segurado facultativo. E está aqui. Ele não tem obrigação de efetuar recolhimentos, mas o faz voluntariamente. Por isso que ele é facultativo. Todo esse texto serve para dificultar a questão. A pergunta poderia ser essa aqui, ó. Essas duas linhas são suficientes para a pergunta que vem na sequência. Das situações abaixo listadas, assinale a que contempla, de acordo com a norma de regência, segurado facultativo. Tá bom? Quem que é o obrigatório? Dentro do regime geral de previdência social, nós temos segurados obrigatórios e facultativos. E os facultativos, essa questão já nos ajudou a identificar. Mas e os obrigatórios? Segurados obrigatórios são aqueles que desenvolvem algum tipo de atividade laboral, algum tipo de atividade profissional, desenvolvem algum tipo de atividade remunerada. Pode ser empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso ou ainda segurado especial. Muitas dessas categorias têm diversos detalhamentos, tá? Já tem aula minha no YouTube do Que Concursos tratando desse assunto, tá? Tem aí já resoluções de questão nesse assunto, um aspecto também teórico, você encontra. Bacana? Beleza? Se é um tema que te traz dúvida, vale a pena você conferir. Tá joia? Mas vamos nessa. Quem aqui é um segurado facultativo? Eu vou ler e você coloca aí nos comentários. Breno, que presta serviços de natureza urbana em caráter eventual a uma sociedade empresária sem relação de emprego. Jonilson, ministro de confissão religiosa de uma congregação. Alexandra, que é estagiária nos termos da Lei 11.788 de 2008. Carlos, que é trabalhador rural. Fernanda, cooperada de cooperativa de produção mediante remuneração ajustada ao trabalho executado. Nessas alternativas aqui, quem que você marcaria?
O Breno, que presta serviço de natureza urbana em caráter eventual. Jonilson, ministro de confissão religiosa. Alexandra, que é estagiária. Carlos, que é trabalhador rural. Ou Fernanda, cooperada de cooperativa de produção. Pessoal, tem algumas alternativas que está fácil de excluir, né? Por exemplo, o Breno presta serviço. O fato de ser natureza urbana não faz diferença. O fato de ser eventual muda a modalidade de segurado, tá? Mas ele presta serviço, por mais que ele não seja empregado, sendo trabalhador eventual, ele é qualificado como contribuinte individual, porque ele presta um serviço. Ele exerce uma atividade profissional, ele exerce uma atividade laboral. Breno não é. Outra que tá fácil, volta aqui. Outra que tá fácil de excluir é o Carlos, porque ele é trabalhador rural. Fernanda, aqui, né, para quem não está muito familiarizado com o direito do trabalho, pode confundir aqui, mas a Fernanda, que é cooperada de cooperativa, a questão já aponta que ela recebe uma remuneração, certo? Considerando que o facultativo não recebe remuneração. Estamos aqui. E aí, pessoal, a B e a C é a bola dividida. Quem está muito já por dentro de Seguridade Social sabe que o ministro de confissão religiosa e qualquer pessoa que se dedique à vida religiosa, por conta dela, recebe uma subvenção, recebe um certo valor para pagar as suas contas do dia a dia. Mas este valor, quando ele é ajustado de maneira fixa, independentemente da quantidade de trabalho realizado, esse valor não é considerado remuneração, não integra salário de contribuição, tá? Esse valor, por mais que, né, a gente possa pensar, nossa, mas ele é um religioso, esse valor ele recebe e esse valor custeia o seu cotidiano, beleza? Não é exatamente uma figura que vai remunerar o trabalho realizado no detalhe, no sentido de quanto mais missas ou mais as conduções de assembleia ele realizar, mais ele recebe. É um valor certo. Não faz parte do salário de contribuição. Beleza. Só que esse valor que ele recebe, ainda assim, se dá em virtude do trabalho vocacional. Se dá em virtude do labor que ele exerce. Por conta disso, ele é contribuinte individual. Existe na Justiça do Trabalho ações de pessoas que trabalham em igreja e buscam reconhecimento como empregado. Então, a pessoa que está se dedicando à vida religiosa, ou nós vamos enquadrá-la como a lei prevê em condições usuais, como contribuinte individual, ou reconheceremos, se algo estiver fora da ordem, como empregado. De uma forma ou de outra, seja contribuinte individual quando está tudo certo, seja como empregado, quando ele consegue na Justiça do Trabalho o reconhecimento do vínculo empregatício, será segurado obrigatório. A legislação estabelece que o estagiário cujo estágio esteja em consonância com a lei de estágio, que é a Lei 11.788 de 2008, ele é considerado segurado facultativo. Porque o estágio é visto, em primeiro lugar, como um ato educacional, ok? Chega mais. Letra C. Acertamos.
67% de aproveitamento. Mas vem comigo, deixa eu te mostrar aqui. No decreto 3048 de 99, o artigo 11. Vamos lá, se ele... vai rapidinho, né? Vou dar um espaço aqui, ó. A gente vai precisar ir assim. Pronto, chegamos. Olha só. É segurado facultativo o maior de 16 anos de idade que se filiar ao RGPS, Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição na forma do 199, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da Previdência Social. Professor, mas o estagiário não recebe uma bolsa? Primeiro ponto, nem todo estágio confere a bolsa, tá? Se o estágio for obrigatório para que a pessoa consiga concluir o seu curso universitário, por exemplo, não há necessidade na lei de pagar a bolsa, é uma opção do empregador. Agora, se o estágio ele conta como crédito, mas é opcional, a pessoa faz estágio se quiser, ela precisa receber uma remuneração, precisa receber uma bolsa, um valor, melhor dizendo, precisa receber um valor, a bolsa do estágio, tá? Mas vamos lá. Podem filiar-se facultativamente, entre outros, o estudante, mas sobretudo, de maneira específica para a questão, o item 7. O estagiário que preste serviços à empresa nos termos do disposto na Lei 11.788/2008, que é a Lei de Estágio. A legislação enquadra o estagiário que presta o serviço de acordo com a Lei de Estágio como segurado facultativo, tá bom? Se o estágio estiver em desacordo com a lei do estágio, ele será considerado empregado e será segurado empregado, se torna segurado obrigatório. Vem comigo aqui, deixa eu trazer para você. Aqui, muito bem. Agora, estamos dentro dos segurados obrigatórios, lá no decreto 3048, e na figura de contribuinte individual, nós encontramos o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Portanto, em condições normais, o religioso é contribuinte individual, não é segurado facultativo. Essa aqui, deixa eu tirar aqui, ó. Essa letra B é uma das pegadinhas mais clássicas dentro do tema dos segurados. Fique atento a isso. Não é porque a pessoa se dedica a uma atividade religiosa que tem um caráter vocacional, certo? A pessoa faz o bem, pelo bem, né? Não é porque tem um caráter vocacional que é segurado facultativo. Ele é segurado obrigatório, como contribuinte individual. Beleza? Tá joia? Bora! Vamos resolver mais uma. Vamos nessa, hein? Agora a gente vai acelerar um pouquinho, tá? Gerson, aposentado pelo regime geral, está casado com Júlia há 30 anos e vive em Sete Lagoas, Minas Gerais. Essa informação não muda nada na questão, né? E vive com sua esposa e 2 filhos, João, com 20 anos de idade, e Antônio, com 25, sendo este, o Antônio, estudante de ensino superior. Infelizmente, Gerson veio a óbito no início de outubro de 2022
em razão de um ataque cardíaco fulminante. Após as primeiras providências e passado o luto, a família pretende requerer pensão por morte. Assinale a opção que indica o percentual devido a título de pensão por morte e quem será beneficiário. Pessoal, eu vou sintetizar aqui, né, até para a gente conseguir resolver mais questões, mas vamos lá. Professor, primeira vez que eu escuto falar de pensão por morte. Então vamos lá. Uma pessoa que é segurada, se vier a falecer, né, se vier a óbito, ela possibilita aos seus dependentes, que eles usufruam um benefício chamado pensão por morte. A pensão por morte, atualmente, né, ela é organizada da seguinte forma. Considerando o valor total que o segurado que veio a falecer poderia usufruir se ele estivesse aposentado, a família terá direito, como ponto de partida, a 50% desse valor. É por conta da família, do núcleo familiar, é o ponto de partida, 50%. Agora, a cada dependente que esteja dentro dos requisitos e dos critérios, aquele 50% será acrescido de 10 pontos percentuais. Ponto de partida, 50%. Cada dependente, mais 10%. Bacana? Pois bem, Gerson tinha uma esposa e deixou 2 filhos. Um com 20 anos de idade e o outro com 25 anos de idade, porém que está, né, cursando faculdade, está no ensino superior. A pergunta é, dessas 3 pessoas, quais são dependentes no contexto da Seguridade Social? A esposa, sem sombra de dúvida. E os filhos? No contexto previdenciário, o filho é considerado dependente até os 21 anos de idade. Então, acho que é João, né? Deixa eu trazer aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. João, com 20 anos de idade, está dentro dos critérios e é considerado um dos dependentes. Muito bem. E Antônio? Bem, Antônio tem 25 anos. Ah, mas ele, veja, ele está fazendo faculdade. Afeta a regra previdenciária? Não. Por mais que o filho, né, o estudante, fazendo faculdade com 25 anos, seja um critério importante no direito de família para o pagamento da pensão alimentícia, aquela regra do direito civil não se comunica com o direito previdenciário. No direito previdenciário, não faz diferença se aquele filho está na faculdade ou não. O critério é 21 anos de idade. Bacana? Beleza? Diante disso, nós teremos 50% pela família, mais a esposa 60%, João 70%. Então vamos nessa. Vamos encontrar a alternativa adequada, que é a letra E. 70% da aposentadoria, a que teria direito Gerson se tivesse aposentado, mas ele faleceu, 70% desse valor, divididos, rateados, entre Juliana, a esposa, e o filho com 20 anos de idade. Muito bem, é isso aí. Acertamos aqui, né? E os nossos amigos enfrentaram aqui mais dificuldade, 54% de aproveitamento. Bacana? Muito bem. Mais uma questão FGV, estilo caso concreto. Essa aqui eu vou ler as alternativas e deixar você responder aí em primeiro lugar, tá? Maria trabalhou em uma sociedade empresária privada localizada em Ouro Preto, Minas Gerais, por 13 anos ininterruptos, tá? 2022 também, né? Mesma prova de procuradora. Exercendo a função de almoxarife.
Em razão dos efeitos da pandemia, com a respectiva redução das atividades de seu empregador, Maria foi dispensada sem justa causa em 2022, recebendo a sua indenização. Considerando os fatos narrados e a norma de regência, assinale a opção que indica o prazo no qual, mesmo sem contribuir após a dispensa, Maria continuará ostentando a condição de segurada e assim estará coberta pela Previdência Social. Quanto tempo? 24 meses, 12 meses, 6 meses, 3 meses ou 30 meses? 24 meses, 12 meses, 6 meses, 3 meses ou 30 meses? Enquanto vocês vão colocando aí no chat, né, a melhor das alternativas, vamos destacar algumas ideias. Quando nós pensamos no regime geral de previdência social e nós vimos aquela distinção entre segurados obrigatórios e os facultativos, nós verificamos que o facultativo ele faz a opção de recolher e o obrigatório exerce uma atividade profissional que já é remunerada. O que aquele enunciado não mencionou é que o obrigatório está obrigado a recolher. Ainda que a responsabilidade possa recair à empresa, né, de efetuar a arrecadação, tudo bem, né? Aquele que trabalha em uma atividade profissional enquadrada na condição de atividade que faz ele se tornar segurado obrigatório, ele contribuirá para o regime. E o facultativo, que não precisava contribuir, faz a escolha de contribuir. Por isso, guarda essa ideia que a Previdência Social é um sistema contributivo. Dentro da Seguridade Social, que é um grande guarda-chuva que nós temos lá dentro, Previdência Social, Assistência Social e Saúde, a Previdência é o sistema contributivo, ao passo que a Assistência Social e a Saúde são sistemas não contributivos. Bacana? Pois bem, maravilha. Qual que é a lógica? A pessoa contribui, né? Porque a lei assim estabelece, e por conta disso, né, ela, ou facultativamente ou na condição de obrigatório, será uma segurada do regime geral. Porém, pode acontecer de algum evento importante impactar o cotidiano daquela pessoa e ela não mais contribuir. Quando a pessoa deixa de contribuir, por um certo tempo, ela continua protegida no contexto da Seguridade. Ela continua protegida no regime geral por alguns meses. Isso nós chamamos de período de graça. Tá bom? Beleza? Então vem comigo aqui, deixa eu trazer. Muito bem, vamos lá no artigo 11, aliás, 15. Deixa eu ver se... Muito bem. Lei 8.213. Artigo 15. Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Ah, tá tranquilo. Mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuições. Sem limite de prazo, quem está no gozo de benefício, exceto auxílio acidente. Não é o que aconteceu, né? Até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixa de exercer atividade remunerada, abrangida pela Previdência Social, ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Maria, justamente, deixou de contribuir porque o seu contrato de trabalho foi encerrado. Porém, essa ainda não é a alternativa, esses 12 meses, adequada para Maria.
Porque o enunciado indica que ela trabalhou por 13 anos ininterruptos. E aqui nós temos uma regra específica. Chega mais. O ponto de partida é 12 meses para quem ficou desempregado, correto? Parágrafo 1º. O prazo do inciso 2 será prorrogado para até 24 meses, se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais, sem interrupção, que acarrete a perda da qualidade de segurado. Ora, mais de 120 significa mais de 10 anos, né? Se a gente for considerar o tempo todo. Maria, trabalhando 13 anos ininterruptos, está justamente nesta condição. Para ela, o período de graça perdura pelo menos 24 meses. Seria possível até ampliar esse prazo, mais 24 meses, mas não é o que a questão traz. Mas é possível estender esses 24 meses? Sim. Uma pessoa que ficar desempregada e ela já contribuiu mais de 10 anos, ela pode ficar 3 anos como segurada. Veja, os prazos do inciso 2 ou do parágrafo 1º serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência. Seria possível falarmos em 36 meses? Até seria. Porém, o enunciado não mencionou nada nesse sentido. O que ele cobrou, dos candidatos é identificar que com esses 13 anos ela teria direito a 24 meses de período de graça, 24 meses coberta pela Previdência, mesmo sem contribuir. Ok? Questão que também traz um desafio aqui, 60% de aproveitamento. Tá bom? Bora fazer mais uma? Vamos lá, vamos trazer mais uma, né? Muito bem. Reginaldo é empregado em uma sociedade empresária privada localizada em Ipatinga, Minas Gerais, vinculado ao regime geral de previdência social. Sempre uma historinha. A FGV vai te apresentar, na maior parte das vezes, um caso concreto. Reginaldo tem a seguinte situação familiar. Possui uma companheira com quem vive há 5 anos e teve com ela uma filha de 2 anos de idade. Na residência de Reginaldo moram ainda o seu irmão mais novo, que tem 18 anos de idade, seus pais e um tio materno. O irmão, o tio e os pais de Reginaldo vivem sob a dependência econômica dele. Assinale a opção que indica, de acordo com a Lei de Benefícios da Previdência Social, o dependente classe 3. De novo, se tivesse só esse texto aqui, dava para acertar a questão. Tá? Vamos nessa. Onde a gente começa... Aliás, vou dar um tempinho para você, vai. Antes de eu estragar já a resposta. Quem aqui é dependente classe 3? Os pais, o irmão, a companheira, a filha ou o tio? Os pais, o irmão, a companheira, a filha ou o tio? Quem já é do previdenciário sabe essa, mas quem está chegando, vem comigo. A gente estava no artigo 15 da 8.213 e agora estamos no artigo 16. Vamos fazer uma leitura bem breve, singela, concentrada. Artigo 16 são beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependentes do segurado.
Inciso 1. O cônjuge, a companheira, companheira. O companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, ou mental, ou deficiência grave. Aqui nós já encontramos no inciso 1, não estamos falando de classe ainda, né? Mas nesse inciso 1 já encontramos a companheira e a filha daquele enunciado. Inciso 2, os pais. Inciso 3, o irmão não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Lembrando que no exercício o irmão tem 18 anos de idade. O irmão está aqui, tá? Perceba que o tio não foi citado em nenhum dos 3 incisos. Você já deve estar antevendo que esses incisos justamente correspondem à classe de dependente. E isso é verdade, tá? A primeira classe de dependente, o cônjuge, o companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Dependentes de segunda classe, ou classe 2, os pais. Os dependentes de terceira classe, os irmãos, né? O irmão não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. A pergunta é tão somente: assinale a opção que indica, de acordo com a lei de benefícios, o dependente classe 3. Seriam os pais? Não. Seria a companheira? Não. A filha? O tio? Efetivamente o irmão? E a banca tomou cuidado de indicar que o irmão vivia sob a dependência econômica. Deixa eu ver se é do Reginaldo, né? Vivia sob a dependência econômica do Reginaldo, que é um elemento importante para a pessoa ser dependente, né? A banca tomou esse cuidado e, efetivamente, classe 3 é o irmão, tá bom? Olha só. Acertamos e aqui 64% de aproveitamento. Aqui a gente respondeu 5 questões, né, pessoal? É que eu gosto de falar. A gente respondeu 5 questões? 5 questões. Esse caderno de questões tem mais, tá? E, efetivamente ele tem mais questões. Vou deixar para você aí 5 questões para você treinar o estilo FGV. Mas qual é a síntese? A FGV vai te apresentar um caso concreto. Casos concretos costumam dificultar a resolução das questões. Porque, geralmente, aquele estudo focado na lei seca, ele é um exercício de identificar o texto que está na lei e a complementação na alternativa. Ou você consegue desmembrar um mesmo artigo, o mesmo inciso, o mesmo parágrafo em questões. Quando conta uma história, muitas vezes esse aspecto dificulta questões, tá? Veja que todas as questões que nós resolvemos, todas têm uma resposta direta na lei seca, não é uma questão doutrinária. A gente encontra na lei seca a resposta de todas as questões. Mas esse formato é mais desafiador, ok? Então, ao longo da sua preparação, se o concurso que você quer prestar, quando a banca definida for FGV, é fundamental que você treine aí, claro, o nível correspondente, né? Questões da FGV. Isso faz toda a diferença. Você precisa se acostumar com esse jeitão da FGV. Beleza? Maravilha? Tranquilo? Então é isso, meus queridos. Lembrando, qualquer dúvida com a aula, com o conteúdo, com o concurso em geral, @professor Vinícius Mota.
E uma coisa, para encerrar, que eu não me canso de dizer. Passar em concurso, estudar para concurso e, na verdade, estudar para qualquer coisa, envolve 3 atividades essenciais: aprender, revisar e treinar, ok? Tem muita fórmula mágica? Esquece. O que funciona? Você aprende. Onde que eu aprendo, professor? Na live, na videoaula, no áudio da aula, no PDF. Onde que eu reviso? Nas suas anotações, na nova leitura do seu material, nos grifos que você formular, nos seus resumos. Bacana? E onde você treina? Resolução de questões. Perfeito? Esse é o caminho que te leva à aprovação e você sabe que aqui no Que Concursos você encontra tudo isso. Um grande abraço, força nos estudos e até a próxima!